Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, não é mesmo? Espero que vocês tenham sentido nossa falta, viu? O Senac Movimento de hoje recebe aqui nos nossos estúdios a céu aberto, aqui da unidade de Porto Velho, o Marco Antônio Alves de Farias. Quem é o Marco Antônio? Ele é o administrador de empresas, profissional com 30 anos de experiência. Isso mesmo, 30 anos de atuação no Senac, melhor dizendo, ex-instrutor do Senai, consultor credenciado do Sebrae e atual presidente do Senalba Rondônia. É isso mesmo, Marco? É isso mesmo, Jamile. Primeiramente, eu quero agradecer o convite para participar do podcast do Senac em Movimento. Quero também, inicialmente, já parabenizar a gestão do Senac em nome da professora Nina, a diretora regional do Senac, estender esse agradecimento e esse momento aqui ao presidente da FEComércio, agradecer pelo convite, né, o Ranieri Araújo Coelho, agradecer pelo convite de estar hoje aqui no podcast do Senac. A minha história com o Senac, ela iniciou cedo quando jovem, né? Eu fui inicialmente aluno do Senac, na época lá em 1990, faz um bom tempo, eu decidi que queria trabalhar na área de tecnologia, na área da informática. Era algo também assim, bem futurista na época, né, Marco? Bem futurista, muito diferente dos dias atuais. E naquela época eu comecei a fazer os cursos do Senac. Eu fiz todos os cursos do portfólio do Senac da área de informática. E no final, que eu já estava preparado, já tinha um currículo com os cursos dessa área de informática, eu fui convidado a participar de processo seletivo do quadro efetivo do Senac de Rondônia. E aí iniciei profissionalmente a minha carreira dentro do Sistema S. Certo, Marco. Então o Marco já deu uma introdução aí do que vocês vão conhecer um pouco mais sobre a vida dele, sobre toda essa trajetória dele dentro da instituição. 30 anos de casa, né, Marco Antônio? Isso mesmo. Você já vê que o Senac Rondônia, né, como vocês sabem, esse evento, esse podcast é alusivo aos 50 anos do Senac aqui em Rondônia e comemoramos os 80 anos do Senac Brasil, né? A gente costuma dizer que estamos aí rumo ao centenário. E se o Marco Antônio tem 30 anos de casa, quer dizer que ele já está em metade da criação do Senac, ele já está aqui, já está acompanhando a metade dessa criação da instituição, né, Marco? Sim, Jamile, a gente participou de todo esse processo de crescimento, de expansão do Senac no estado de Rondônia. Eu lembro quando nós iniciamos aqui mesmo nessa sede, né, aqui na Farquhar, com a Tabajara. Eu lembro muito bem de tudo isso porque eu sou vizinho do Senac. Eu sou filho de Porto Velho, nascido e criado aqui no bairro Pedrinhas. Estudei na escola Castelo Branco aqui, vizinho aqui na Farquhar. E eu costumo dizer que eu escolhi o Senac para trabalhar. Eu acredito que é assim que a vida profissional de todas as pessoas que buscam uma ocupação no mercado de trabalho. São as pessoas que escolhem os lugares para trabalhar, né? O processo de seleção, de recrutamento é apenas uma formalidade, né? Então, quando eu vim para o Senac, eu já conhecia a missão do Senac e fiz parte desde do início como aluno e ajudei a construir a história do Senac no estado de Rondônia, contribuindo com a formação profissional de milhares de jovens, adultos, contribuindo com a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Certo. Marcos, então assim, gente, eu só esqueci de uma coisa. A gente começou aqui e eu não pedi pra você nem curtir, nem comentar e nem compartilhar, né? Então ainda dá tempo, né, Marcos? Já pede aí também o pessoal seguir aqui seguir o nosso Instagram, nossas redes sociais, que vai estar tudo lá. Bem, Marcos, você falou que você começou como aluno, depois você veio como instrutor e profissional da instituição. Qual foi o momento mais marcante para ti nessa tua trajetória que você lembra, assim, ou com saudosismo, ou com aquele olhar especial?
Jamile, hoje, fazendo uma reflexão, dois momentos importantes da minha trajetória dentro do SENAC. Eu lembro que nós ajudamos a construir um momento muito importante do SENAC, que foi a criação da editora do SENAC do estado de Rondônia. Acredito que nesse momento, junto com vários profissionais, coordenadores, supervisores e instrutores de informática, nós demos um passo muito importante em relação à educação profissional e inclusão na área de tecnologia, onde nós criamos o nosso próprio material didático. Além dos alunos do SENAC Rondônia, nós chegamos a vender, né, a distribuir nosso material para outros regionais, como o Acre, o Amazonas, Tocantins. Então, acho que essa questão do material didático, de fundação, de criação da editora do SENAC do estado de Rondônia, foi um momento muito importante da minha carreira dentro do SENAC. Um outro ponto, né, muito importante da minha carreira dentro do SENAC, que me marcou muito, foi o fato de fui coordenador de um projeto chamado Circuito de Tecnologia e Profissões do SENAC do estado de Rondônia. Por que esse projeto me marcou? Porque era um projeto social de inclusão, onde os participantes traziam doações de alimentos. Eles entregavam 1 quilo de alimento não perecível em troca de cursos, né? Então, nós tínhamos um portfólio extenso no estado todo de muitos cursos. O SENAC parava naquela época uma semana exclusivamente para desenvolver esse projeto. E aliado a esse projeto era arrecadado toneladas de alimentos e posterior à arrecadação desses alimentos eram distribuídos na comunidade diretamente às pessoas carentes, às pessoas que estavam precisando naquele momento não só de educação profissional, mas também de um alimento na sua mesa, na sua casa. Então, esse projeto me marcou bastante na minha carreira profissional dentro do SENAC. Engraçado, Marco, você falando aí, eu me lembro do circuito de TI, né? Porque foi o ano que eu entrei. Eu entrei no dia de circuito de TI, então eu lembro que foi dia 17 de agosto de 2010, eu fazia 16 anos. Isso. E aí eu lembro que era um caos. Um caos. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E realmente foi um tempo muito bom, né, Marco? Sim. Aquelas ações do TI, a gente viu que a gente tinha o cuidado, né? A instituição, ela tinha aquela preocupação com levar a profissionalização para o aluno, mas também o social, né? Promover, dar essas condições para muitas famílias, né? Comunidades, e assim, realmente não tem como não lembrar, né, do TI, do circuito de TI com uma nostalgia, né, Marco? Sim, foi um momento marcante, um projeto grandioso do SENAC que deu muito certo, né? Mas todo projeto tem o seu início, meio e fim, né? É um ciclo, né? Isso, exatamente. E hoje o SENAC desenvolve outros projetos tão grandiosos quanto o Circuito de Tecnologia e Informação do SENAC daquela época, né? E o SENAC continua cumprindo com o seu papel institucional, com a sua missão, visão, incluindo pessoas no mercado de trabalho e dando todo o apoio para os jovens adultos que precisam de educação profissional hoje em dia. Certo. Marcos, além a Marco, né? Gente, o nome do Marco é Marco, tá? Não é Marcos, né, Marco? É Marco. É Marco. Eu lembro que... E Antônio sem acento. Eu lembro que quando eu entrei aqui, as pessoas falavam de Jamile, o nome dele não é Marcos, é Marco. Então, vamos lá, Marco. Além do SENAC, né? A gente sabe que você trabalhou, já atuou no Senai e foi consultor do Sebrae, correto? Isso. Com base nessa tua experiência, o que isso te ajudou a ampliar o olhar para qualificação profissional? Como que você vê? Porque são 3 instituições que elas trabalham para o público, mas são públicos distintos, né? Como que você traz essa vivência? Avalia essa vivência, melhor dizendo. Essa minha atuação
em algumas empresas do Sistema S, além do Senac, né? Que eu trabalhei como instrutor do Senai, como você falou, eu trabalhei muito tempo como consultor do Sebrae, dando apoio a micro, pequenos empreendedores no Sebrae, que é o papel dele. Isso me deu uma visão muito ampliada do mercado profissional, da necessidade de cada profissional em cada segmento econômico, não só no comércio, mas como na indústria. E do outro lado do balcão, que eu costumo falar, que é o empresário, né, eu também consegui avaliar as necessidades do empresário, porque quando eu fui consultor do Sebrae, eu tinha esse olhar. Eu tinha esse diagnóstico da necessidade do empresário, do microempreendedor. Então, eu consegui navegar nesse caminho entre a educação profissional, a formação de mão de obra de trabalhador e a necessidade do empresário local, através do Sebrae, do trabalho que o Sebrae desenvolve até hoje. Então, essa minha trajetória dentro do Sistema S, entre Senac, Senai e Sebrae, me trouxe essa bagagem de um olhar diferenciado para o mercado econômico, para os segmentos do comércio, da indústria e do microempreendedor de modo geral. E aí a gente vai dando a continuidade aqui. A gente já ouviu o Marcos falando que ele foi nosso aluno, que ele foi nosso colaborador, né? Nosso colaborador, foi instrutor. E aí você vem para um outro desafio, né, Marco? Que agora, há 12 anos, a gente conversando aqui, o Marco, ele é o nosso presidente do Senalba, né? Então, a gente queria que você falasse um pouco para a gente como você pensou, como você chegou na Senalba como presidente, partiu, sei lá, de conversas, foi alguma preocupação que você viu e você olhou e falou assim, eu acho que eu posso contribuir. Conta um pouco para a gente como que foi essa tua chegada à Senalba. A questão do sindicato, do movimento sindical, primeiramente, todas as pessoas que se envolvem em movimento social, movimento sindical, têm que gostar de pessoas, né? E eu sempre gostei de pessoas. Sou professor, né? Com a idade de 20 anos, eu já estava em sala de aula trabalhando com pessoas, com jovens, com adultos. E essa missão do sindicato nada mais é do que lutar pela classe trabalhadora, lutar por melhorias e condições de trabalho para as pessoas, para os meus colegas de trabalho, e isso me despertou muito cedo. Muito cedo eu sempre trabalhei pelo social, eu sempre trabalhei em associações. Eu fui um dos fundadores da associação do Senac de funcionários, de trabalhadores, a Senar. Mas na época que nós criamos a associação de funcionários, de trabalhadores, começaram a chegar demandas que não uma demanda específica para a associação. São demandas trabalhistas, demandas do sindicato. E aí eu despertei para esse lado do sindicato, porque eu estando na associação, eu não conseguiria atender essas demandas dos meus colegas de trabalho efetivamente. Então eu comecei a despertar o interesse de participar também do sindicato para poder atender essas demandas, essas necessidades e colaborar de alguma forma, direta ou indiretamente, com a gestão da própria instituição, porque essa relação sindical com a diretoria do sindicato e as diretorias de federações, ela é uma parceria, na verdade, que busca benefícios tanto para a classe de trabalhador como para a classe empresarial, porque estando todos contentes com os benefícios, as pessoas trabalham melhor, trabalham mais animadas, a produtividade é melhor, então é bom para ambos os lados, tanto para nós trabalhadores como também para os nossos patrões, para os nossos diretores, para os presidentes de sindicato patronal. Então eu acredito que eu despertei cedo
para essa questão do sindicato, porque eu sempre gostei de trabalhar para as pessoas. E como os meus companheiros, os meus colegas de trabalho começaram a trazer demandas na época para a associação, e a associação não poderia entrar nesse mérito, então eu busquei o sindicato para continuar fazendo esse trabalho que eu faço hoje. Marco, conta para as pessoas que estão vendo a gente, o Senalba, ele é composto por quais sistemas hoje? Você falou um pouco aqui, eu acho que é legal saber, porque a gente está falando do Senac, estamos no Senac, mas o Senalba não atende apenas o Senac, né, Marco? Conta aí. Não. E quando eu falo do Senalba, só mesmo os filiados e quem trabalha diretamente com o Sistema S tem uma noção da representatividade do Senalba. As pessoas não conhecem muito bem o Senalba, mas conhecem o Senac, o Sesc, o Senai, o SESI, o Sebrae, o Cersenat, o Sescop, que é da OCB, o Senar, que é do segmento rural, né? Então, hoje, o Senalba representa todas essas empresas, os trabalhadores de todas essas empresas que compõem o chamado Sistema S. Então, a nossa representatividade ela é grande no estado de Rondônia. Hoje, nós representamos uma base de mais de 6 mil trabalhadores, né, em todo o estado, de Guajará a Vilhena. E o Senalba é esse sindicato representativo que negocia todos os anos o acordo coletivo de todos esses trabalhadores, que eu acabei de falar, são mais de 6 mil trabalhadores no estado de Rondônia. Hoje nós estamos falando aqui no Senac, mas o Senalba representa os empregados de todas as empresas do Sistema S. E dentre os grandes avanços, ou vamos dizer assim, o que o Senalba ele tem a oferecer para esses quase 6 mil colaboradores do Sistema S? O que tu acha que seria interessante pontuar? Por que para mim, como uma colaboradora do sistema, por que é importante que eu seja uma associada, uma sindicalizada? Eu acho que é legal você pontuar isso, porque às vezes a gente tem um pouco de dúvida, né? Eu Sim. acho que é um pouco até de dificuldade de vocês, assim, né? Então, explica para nós por que é importante que haja uma filiação dos colaboradores desse sistema. Sim, o nosso trabalho primeiramente de conscientização da categoria para fazer parte do sindicato, para contribuir, para se filiar ao sindicato, porque como eu acabei de mencionar agora, a relação sindical do Senalba, que representa os trabalhadores, né, com a Federação do Comércio, por exemplo, que é a federação que representa os empresários, aonde tem lá afiliado também todos os sindicatos do comércio, né? Então, para vocês entenderem essa relação, ela tem que ser uma relação de parceria, né? O sindicato ele negocia todos os anos todos os benefícios desses trabalhadores. Então é importante um sindicato forte, é importante um sindicato representativo, porque quando não existe a representatividade, não existe negociação. E o trabalho do sindicato em si, eu falo o seguinte, que o fato, primeiro, da gente garantir o acordo coletivo com os benefícios que nós temos todos os anos já é uma grande conquista, né? Mas a gente pode avançar muito mais. Como avançar muito mais? Primeiro, a gente precisa ter a participação dos trabalhadores se filiando ao sindicato, para dar força ao sindicato, participando das assembleias, porque são as reuniões de assembleia da categoria que decide qual a pauta de reivindicação, o que vai ser reivindicado e acompanha todo o trâmite legal desse acordo coletivo, desde a assembleia de reivindicação, as pautas de reuniões que é feita do sindicato com a diretoria e finalizando com uma assembleia de aceitação das propostas negociadas e a homologação no Ministério do Trabalho e Emprego, para que esses benefícios eles sejam realmente efetivados e entregues para o colaborador. Então,
o sindicato, ele é muito importante na vida do trabalhador, porque é o sindicato que vai garantir todos os benefícios fora do legal. Quando eu falo fora do legal, é fora da legislação trabalhista. É aquilo que por direito ele já teria, né? Por direito ele já tem direito ao salário, direito ao vale transporte, direito ao 13º. Fora esses direitos trabalhistas, precisa do sindicato, junto com a categoria, reivindicando todos os anos para poder ter os benefícios, a cesta de benefícios que nós temos todos os anos, que é o ticket de alimentação, é o ticket de refeição, é o auxílio universitário, certo? É o auxílio creche, é o plano de saúde. Então, todos esses benefícios, eles só são possíveis porque existe um sindicato para lutar por esses direitos e esses benefícios dos trabalhadores do Sistema S. E aí a gente entra agora num assunto muito legal, muito bacana e muito aguardado, que era o PCCS, né, Marco? E aí a gente queria que você contasse um pouco pra gente como que se deu. A gente sabe que o sindicato ele também teve um papel muito importante na consolidação desse processo, né? Para quem não sabe, o PCCS é o Plano de Cargos, Carreiras e Salários que o Senac implantou agora em 2026. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente a importância desse instrumento para valorização e reconhecimento do colaborador. Sim, muito bem, Jamile. Obrigado por lembrar desse benefício. São tantos benefícios que a gente acaba esquecendo de alguns. Mas, assim, a construção de benefícios para os trabalhadores é uma construção longa, uma construção planejada, né? Esse ano nós conseguimos a implementação do plano de cargos e salários do Senac, né? Essa foi uma construção juntamente com o sindicato, onde o Senac contratou uma empresa especializada para fazer todo o estudo, o diagnóstico. Foi um trabalho, digamos, de meses, juntamente com a parceria do sindicato, a parceria da direção do Senac e com o apoio, é claro, do nosso presidente Ranieri, presidente da FEComércio, que deu todas as condições para que esse plano fosse implementado no Senac, né? Digamos, foi uma grande conquista, não só para o Senalba, mas para toda a categoria. Esse plano a gente vinha buscando já há alguns anos, né? Que é muito importante para o trabalhador ele entrar numa empresa e ele poder se enxergar aonde ele está e aonde ele pode chegar, certo? O plano de cargos e salários, ele não traz um benefício imediato, ele traz um benefício durante a jornada do trabalhador dentro da empresa. A empresa oferece esse caminho, essa jornada, e o trabalhador também tem essa responsabilidade de trilhar todo esse caminho para que ele tenha esses benefícios, né? Benefícios por tempo de casa, benefícios por estudo, que ele pode também fazer fazer especializações que possa melhorar as condições de trabalho dele dentro do Senac. Então, esse foi uma grande conquista esse ano no acordo coletivo de trabalho aqui do Senac com o Senalba. Marco, você falou aí dos benefícios, né, de ser um associado, ser filiado, né? Eu acho que é o correto, é filiado, associado. Tanto faz, filiado, né? Associado. Tá. Você falou sobre esse benefício, falou do que o sindicato ele traz, né, para o colaborador, mas aí eu queria que você pontuasse a principal diferença entre um trabalhador que vai enfrentar um problema sozinho, né, junto à instituição, com um empregador que tem o sindicato representando ele nessas conversas, nesses diálogos. Jamile, muito boa a pergunta. Uma demanda, digamos, de um trabalhador individual, é muito difícil ele conseguir um êxito junto à direção,
né? É melhor você ter um interlocutor, o sindicato, que busque esse diálogo com o empregador, né? Você vai ter apoio, todo o apoio do sindicato em relação à documentação, aos encaminhamentos. Então, eu acredito e eu tenho certeza que ter a representatividade do sindicato é muito melhor, você consegue muito mais êxito nas suas demandas do que uma reclamação ou um pleito individual. Eu vejo tanto pelo lado do patrão como pelo lado dos empregados, né? Você imagina uma empresa com 2.000 empregados. Ou seja, a quantidade de demandas, né, de todas as ordens, de pedidos, de benefícios, de demandas, às vezes até judicial, né, você tratar individualmente com cada um. Vou dar um outro exemplo, nosso acordo coletivo, a quantidade de benefícios que a gente tem. Você já imaginou se seria possível a direção do SENAC tratar individualmente com cada trabalhador o benefício dele individual? Quantas demandas, quantas insatisfações seriam geradas nesse sentido, né? Então, o caminho é através do sindicato, certo? É o caminho para você amigavelmente conseguir os benefícios e as suas demandas. E é claro, quando o trabalhador não tem esse êxito através do sindicato em um pleito, o sindicato ele tem estrutura para dar todo o apoio, inclusive jurídico, né? Nós temos apoio jurídico, nós temos escritórios preparados para atender todas as dificuldades e demandas dos trabalhadores, desde previdenciário a outras causas que podem surgir entre a relação trabalhador e empregador, que é natural, certo, dentro de um contrato de trabalho. Então, o caminho mais assertivo é através do sindicato. Por isso que é importante a filiação ao sindicato, o apoio ao sindicato, para que nesses momentos o sindicato possa retribuir esse apoio que os trabalhadores vêm dando, contribuindo e apoiando sempre o sindicato que representa. Então, para você hoje, o principal desafio da Senalba ainda é essa questão mesmo da afiliação? O que você poderia pontuar em relação a isso? Sim, além da filiação, o desafio de todo movimento social, movimento sindical, é a participação, né? Porque a gente vê muito as pessoas reclamando das coisas, mas não gostam de participar. Às vezes, muitas vezes, quando a gente faz uma assembleia, convoca uma assembleia, a minoria participa, né? Mas a maioria quer saber qual foi o resultado da reunião. Acabou a reunião, já chega uma chamada, uma mensagem no celular. Como é que foi a reunião? O que foi decidido? Então, o grande desafio hoje do movimento sindical é a participação das pessoas. As pessoas têm que aprender, têm que ser sensibilizados a participar do sindicato. Então, Marco, aproveita, já que a gente já está encaminhando aqui para o encerramento, e faz o convite para aquele trabalhador que ainda não se decidiu, ainda está meio 6-7, assim. Fala aí. Bom, Jamile, nós estamos encaminhando já para o final. Sim. Né? Então, eu quero aproveitar aqui para agradecer o convite mais uma vez, o seu convite, Jamile, em especial, e também a diretora Nina, pelo convite, ao presidente da FEComércio, o Ranieri, por esse espaço e por essa boa relação que a gente tem de sempre estar negociando o melhor para a categoria dos empregados do SENAC. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para convidar quem ainda não faz parte do Senalba, se filie ao sindicato.
Esse é o caminho para fortalecer o nosso acordo coletivo, manter os benefícios que nós já temos e expandir com mais benefícios, porque só a participação de vocês é que pode garantir o nosso acordo coletivo e os próximos benefícios que a gente pode conquistar. Quero mais uma vez agradecer você pelo convite e convidar os nossos colegas que ainda não se filiaram ao sindicato, vem para o Senalba. O Senalba está esperando você. Marco, para quem tem interesse em se filiar, né, ficou tentado com esse teu convite, e queria saber mais, como é o sindicato, o que o sindicato tem a oferecer, tem algum canal que ele possa ter essas informações? Aí você pode passar aqui para gente. Tem sim. Vocês podem entrar em contato comigo pelo meu telefone, né? O telefone está à disposição de todos vocês, é o 9209-2166. 9209-2166. Pode também buscar o contato pelo nosso Instagram, também pelo nosso site, tem o nosso site lá, Senalba RO, pode ser acessado, mas o sindicato ele tem diretores de base. Hoje, aqui no Senac, nós temos o professor Jocélio, professor Gilberto, nós temos o Marlon, todos nós somos diretores do sindicato, estamos à disposição de todos os funcionários, não só do Senac, como de todos os trabalhadores do Sistema S. Bem, gente, e aí, vocês gostaram? Olha, eu particularmente gostei muito, viu? O Marco falou que ele fala muito. Então, eu acho que se não tivesse tão calor, né, Ítalo? A gente ia ficar até mais tarde aqui. Mas assim, Marco, eu quero agradecer, né, você ter aceito o nosso convite. A gente estava aí com um choque de agendas, mas deu tudo certo. Agradecer mais esse episódio aqui do Senac em Movimento e já adiantar para vocês que os próximos a gente já vai vir numa outra pegada, porque agora a gente vai pensar 80 anos, né? Ótimo. Fizemos esse primeiro semestre aí, especial 50 anos do Senac Rondônia, mas a partir dos próximos nós vamos trabalhar 80 anos do Senac Brasil e a gente já conta com o apoio de vocês, com o teu apoio, Marco, de estar ajudando a gente a divulgar aí esse material. Sim. E pedir, gente, para vocês não esquecerem de seguir a gente, de compartilhar esse vídeo, de comentar e engajar bastante, porque a gente conta muito com o apoio de vocês. Vocês que fazem toda a diferença nesse Senac em Movimento. E no mais, é isso. Porque a gente se vê amanhã.